Feliz Ano Novo! Como é que foi a virada de ano para vocês, gente? Teve festa? Descanso, família, amigos? Bom, de um jeito ou de outro, acredito que todos tenham celebrado de alguma forma, né? Renovadas energias para 2023 e, claro, já devem ter feito aí novas promessas e planos para esse ano, né? Não pode faltar. Bom, por aqui também começamos fazendo planos para esse ano lindo que vem por aí. Bom, eu cresci ouvindo Ano Novo, Vida Nova. E parte dessa vida nova pode ser um trabalho novo também, né? Por que não? E por isso, no episódio de hoje, a gente vai dar dicas aqui para encontrar um trabalho ou para mudar de área nesse ano. Então, se você está aí bem satisfeita, querendo dar uma melhorada na parte profissional, vem comigo, que esse é o tema da conversa de hoje. Agorinha, peraí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, o podcast mais incrível de todos os tempos sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e seus negócios. Então, fica aí com a gente, assiste ou então escuta até o final, porque elas dão dicas imperdíveis que podem mudar a sua vida. Já deixo registrado aqui meu agradecimento aos apoiadores que contribuem lá no financiamento coletivo. Muitíssimo obrigada. Esse podcast também é de vocês. Para quem não sabe do que eu estou falando, clica nesse link que eu vou deixar aqui para assistir a explicação do projeto. Aproveita, vai lá no site apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição no valor que quiser. Se você quiser contribuir, mas está fora do Brasil, é só deixar seu apoio pela plataforma Patreon. E se quer apoiar, mas está difícil de se embolsar qualquer coisa, então escuta os episódios pela plataforma Orelo, que já dá uma ajudinha também. Bom, se você está me assistindo pelo YouTube, aí você já sabe como é que funciona. Só fazer a inscrição no canal para saber sempre que sair uma entrevista nova. E tem saído muita coisa boa ali, hein? É, se fosse você, não perdia, não. E não deixe de curtir esse vídeo, me contar o que que você achou lá nos comentários, fechou? Bom, mas agora chega de recado, vamos à nossa entrevista de hoje. E a conversa é com Denise Asnes, profissional com mais de 25 anos de experiência na área de RH e sócia fundadora da TAC, que é uma plataforma de recrutamento e seleção virtual. Bom, ela tem passagens por empresas como Natura, onde esteve por mais de 10 anos, Citibank e Banco Crefisul. Na TAC, a Denise tem como missão gerar oportunidade para todos, possibilitando que jovens de baixa renda possam ter acesso ao autoconhecimento, desenvolvimento e busca de emprego de acordo com o seu perfil pessoal e profissional. Bacana, né? Bom, hoje a Denise vai contar um pouco da trajetória dela e falar mais sobre o mercado de trabalho para gente. Escuta aí. Olá, Denise, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de negócios, de experiências, de dicas. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E você, Juliana? Um prazer estar aqui com você e com todo mundo que vai estar com a gente. Tudo jóia por aqui também. Ó, esse vai ser o primeiro episódio de 2023, hein? Então Ah, que é um delícia! episódio para ajudar aí quem está querendo mudar de empresa ou entrar para o mercado de trabalho. Então, além de história, vamos ter dicas aqui muito boas, não é não? Eu acho que sim, espero que as pessoas gostem. Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho de você. Então conta pra gente quem é Denise Asnes. Por favor, defina-se. Muito bom. Bom, eu sou Denise, eu nasci da Silva Moreira, filha de um pai português e uma mãe brasileira, né? De origens bem brasileiras, neta de índio e de negros. Então, sou daquele comecinho de brasileiros aí que começaram a povoar esse planeta, né? Do lado de cá, das Américas. Sou casada há 35 anos com o Arthur, né? Tenho dois filhos, a Marina e o Lucas, que hoje são adultos e que me dão muito orgulho, vivem uma vida
com o olhar do propósito, como esta geração nova, né, faz e olha. E eu tenho um prazer enorme de poder conviver, de participar, né, de uma geração outra que viveu esse trabalho e agora vendo essa geração curtir muito e trabalhar com propósito é muito legal. Que a gente vai falar um pouco disso, né, talvez no decorrer. Enfim, eu sou sócia da TAC, que é um aplicativo, né, que, por gamificação, trabalha um pouco em como transferir, né, conhecimentos que não são normalmente colocados no currículo aos empregadores, para que a gente possa trazer mais possibilidade para as pessoas. TAC significa confluência de energias em Quechua, né? E a ideia é sempre de poder colocar a possibilidade da demanda das empresas, da necessidade das empresas, com os interesses dos candidatos. Então, essa é a ideia da TAC e é um prazer estar aqui com vocês. E essa é a Denise. Ah, Denise, aí eu sentia que deu uma roubadinha aí, hein? Eu falei, para quem dá essa roubadinha aí na definição, o que que eu faço? Eu mudo a pergunta. Eu falei, por Vai favor, lá. defina-se em uma palavra. Vamos lá. Eu gosto de conectar pessoas. Eu adoro trabalhar com esse olhar de trazer o melhor de cada um à tona, né? Então, sempre trabalhei em gestão de pessoas, sempre gostei muito de trabalhar com o desenvolvimento das pessoas no trabalho mesmo. Isso é o que me define. Ah, muito bom. Continua me enrolando, não foi uma palavra só não, mas já definiu mais. Mas muito bom, muito bom. Então conta pra gente, já que, assim, eu ia perguntar depois, né, o que que era ataque exatamente. Você já falou um pouquinho, mas conta pra gente, como que ataque surgiu, de onde que veio e principalmente, né, a sua experiência, sabe, como que foi a sua trajetória para chegar até na criação da ataque? É. Eu costumo brincar que é isso, né? Nada que a gente constrói hoje veio de agora, de uma ideia do dia só de e é só isso, né? É, tudo vem de um movimento de muito antes. Uma Então, construção, né? uma construção de várias pessoas antes, né? Então, o ataque não é uma exceção a isto. É, eu trabalhei durante 30 anos como executiva em gestão de pessoas em empresas, né, durante 20 anos no sistema financeiro e depois mais 10 anos de Natura. Fui expatriada quando eu trabalhava no Boston e voltei para o Brasil. Nessas andanças por aí, eu fui fazer um programa de empresas caórdicas, que juntam o caos e a ordem. Era um Olha que momento de diferente, gente. mudança. Pois é, era um Nunca ouvi momento de falar. mudança. Aham. Naquela época era uma loucura. Hoje, né, a gente vive isso e nem sabe. Né? Então, aí, a partir desse caminho, dessa viagem, eu estava no avião e vi um filme passando como funcionava os algoritmos por trás dos sites de relacionamento. Bom, já disse que eu sou casada com o Arthur há 35 anos, portanto, eu não entrava no site de relacionamento e não entendia o que que era. Imaginava assim, gosta de olho verde, tem olho verde, bota todos os olhos verdes para você escolher. E aí eu Aham. entendi o processo de algoritmo, que tinha a ver muito mais com comportamentos, com expectativas, com ansiedades, desejos, personalidades. Nessa hora me deu um clique dizendo: esse é o futuro da seleção. Muito legal da gente poder trabalhar com esse movimento que não está só, né, no visual, e no caso, o visual da seleção, no currículo. E aí voltei desse curso, cheio das ideias, reuni todo mundo na Natura, o cara de tecnologia, RH, e disse assim: gente, um dos nossos pés, tem uma maior ideia. E aí não deu nem 15 minutos para a casinha, né? Por quê? Porque era caro ainda, porque isso era 2006, era um caminho que a tecnologia carérrima, ninguém muito sabia como fazer, e RH era uma das áreas que tinha menos prioridade dentro de tecnologia, né? Estava começando o processo todo de redes sociais e tudo mais. Me coloquei no meu cantinho e continuei a trabalhar da minha forma de sempre, né? Fazer seleção É, como há eu, 100 anos eu fazia. eu tô pensando aqui, porque 2006 a gente nem tinha o smartphone assim, né?
Pô, eu tô tentando lembrar aqui exatamente quando que foi, mas acho que 2006 eu tinha um Eu Nokiazinho usava ainda, ainda por assim. computador ainda, era no computador o caminho, não era por smart, né. É, Era outro aham. espaço, era É, outro não, caminho. mas te interrompi, desculpa. Aí você voltou para Imagina, a não. seleção É porque é tradicional. velho mesmo, amiga, é bem velhinho. Então aí a gente foi nesse espaço, voltei para minha vida. Eh, Depois disso eu saí da Natura, e um dia reencontrei um amigo dessa época, Renato Dias, por coincidência, meu sócio hoje. Encontrei o Renato e ele e o Ernesto, que também é nosso sócio, estavam conversando, dizendo: Ah, vamos bater um papo, como você está, o que você está fazendo da vida e tal. Ele já tinha saído um tempo antes do que eu, e eu saí depois, a gente batendo um papo nessa história, numa tarde. Ele me contou o que ele estava fazendo. E por isso que eu digo que é sempre tudo que a gente traz, né, de muita história, de uma jornada. E aí eles estavam dizendo o seguinte: olha, a gente está representando no Brasil a Monster, que era uma das maiores sites de emprego, né, no mundo. Depois desse tempo, eles saíram do Brasil. E a gente era uma época, importante dizer, de pleno emprego. Para quem é mais jovem, a gente já viveu isso, né? Então, era muito difícil de encontrar pessoas disponíveis ou que estavam, de qualquer forma, bastante abertos a ficar mudando de posições muito rápido. E aí ele disse assim: então, eu estou fazendo um trabalho de colocar 1.000 pessoas dentro de um cenário, de uma, enfim, um estádio, alguma coisa do gênero, para que as grandes empresas, né, que eram clientes dele ali de fast food, pudessem fazer o processo seletivo e aí poder encaminhar. Só que ele fazia isso usando rede social, que era o começo do processo das redes sociais dentro desse movimento. E ele falou: só que eu tenho uma dor. Está sendo muito legal, é muito legal mesmo o trabalho que a gente está fazendo, mas eu tenho uma dor. Só uma dúvida, isso já era em que ano? Isso era 2015, Ah, tá. tá? E Uhum. aí ele disse assim: eu tenho uma dor, né? É, eles contratam 100 pessoas em média, números, né, não exatos. E aí ficam 900 pessoas, às vezes até, Denise, sem respostas. E aí isso está doendo para a gente, né? Isso está pegando mal. O que que você, né, acha que a gente poderia fazer? Tem ideias e tal? Nessa hora, eu contei esta memória que me voltou desse exercício lá da viagem. E aí ele parou assim para trás e disse: Uau, tudo isso hoje tem protocolo pronto, Denise. Isso é muito fácil de se fazer. Mas está brincando? Não é. E aí, nesta tarde, a gente cria a TAC. O grande Hum. lance da mudança e da transformação que a gente viu foi porque nós três temos esse histórico, a gente brinca que a gente sai da Natura, mas a Natura não sai da gente, né? E a gente fica com esse olhar da sustentabilidade o tempo todo. Nesta hora, a gente começou a dizer, mas precisava ser um processo totalmente diferente, né? Aonde é que a gente pode causar impacto? Não só, né, trazer Só uma lucro dúvida, financeiro. eu me Vai lá. perdi um pouco no tempo, porque você Uhum. saiu da Natura já para fundar a TAC? Ou não, Não, você já tinha saído antes? eu tinha saído antes, eu tinha saído em 2013 para montar uma Ah, empresa sim. que apoia a RH para pequenas e médias startups. Ah, Esse era o sim. espaço de lá. E aí Aí estava nessa fiquei empresa? nessa empresa. Aí um Ah, dia nos encontramos do tipo, vamos bater papo aí para saber como está rodando a vida, e a gente se cruzou. Aí nessa ah, hora, sim. né, Aí 2016, 15 para 2015. Ah, 16, sim. foi dezembro de 2015, a gente falou, tem um produto na mão, a gente tem um negócio na mão. Uhum. Legal, vamos criar essa ideia, né? Então, ainda muito incipiente, era o começo dessas questões todas ligadas a startups e tudo mais. A gente, nenhum de nós vivíamos e conhecíamos esse mundo e começamos a criar pitches, né? E a criar documentos e a fazer as coisas ainda muito caseiras. Mas foi muito interessante, porque nesta hora a gente percebeu que a gente ia ter um olhar que nos interessava por provocar impacto social, não só impacto financeiro para a gente. Então, a gente abriu uma empresa que é uma empresa social, que precisa entregar lucro financeiro, óbvio, mas também tem que causar impacto social, a melhoria de onde a gente anda e circula.
Isso já desde o estatuto, desde a primeira base, né? E a gente foi procurar, então, investidores, encontramos 3 investidores anjos naquele momento, que toparam levar, e a gente, durante um ano, foi desenvolvendo o produto, né? Eles ainda trabalhando na função que eles tinham, porque a gente, né, precisava comer, e eu trabalhando na minha, e a gente foi criando esse espaço até a hora que a gente montou um produto e falou: temos produto para testar. E aí, então, a gente, de fato, constituiu o ataque e seguimos ali em frente. Então, a nossa ideia começou por trabalhar de jovens de 16 a 24 anos, né? Que Uhum. eram as posições em que, normalmente, as empresas dão menos atenção, né? Colocam normalmente estagiários ou analistas júniores para fazer os processos, porque dentro da escala de valores dela é isso, eles põem mais foco na liderança, na gestão e tudo mais, sem nenhuma crítica, só é uma constatação. E aí era um processo que não rendia muito desenvolvimento. Você tinha turnover, é pouco você conseguia ter indicadores dessas pessoas que iam subindo dentro da estrutura, né? Porque o processo não era também muito bem feito, as pessoas não tinham ainda maturidade para fazer isso melhor. E aí a gente começou a olhar um outro ponto, né? Se a gente trabalhasse nos profissionais desta faixa de baixa renda, a gente de fato estaria causando impacto. Porque são pessoas que tiveram uma baixa escolaridade, né? Ou baixa qualidade de escola primeiro, depois baixa escolaridade, e a Uhum. partir dali começa a ficar mais difícil o acesso dentro do grupo mais das empresas, do trabalho formal, né? Então, a gente começou a transformar a TAC num aplicativo que tenha disponibilidade de educar, de formar para o trabalho, ao mesmo tempo que vai criando conhecimentos e informações, gerando uma identidade profissional desta pessoa, mesmo que ela não tenha experiência de trabalho, né? Então, antes de você pegar um currículo que só tinha o nome da escola, o endereço dele e tal, e nada mais, você começa a ter, essa pessoa tem um olhar mais analítico, essa pessoa é detalhista, essa pessoa gosta de tal e tal coisa, se interessa por aquilo, e isto vai gerando, né, um olhar de conhecimento que te leva a estar mais disponível para uma área do que para outra, e aí tem, lógico, né, sempre os pontos de interesses pessoais. Então, a gente começou, essa foi a TAC, a gente começou a trabalhar por projeto nesse momento. Pegamos programas de jovens aprendizes, de estágio, e começamos a fazer esse trabalho para perceber como é que a gente gerava impacto. E, normalmente eram empresas que tinham interesses em trazer esse olhar diferente, né? Com o tempo, a gente foi descobrindo uma coisa, a TAC não é só para jovens de 16 a 24. Né? Ataque é para todas as posições de portas de entrada. São pessoas que estão buscando uma entrada dentro do ambiente de trabalho ou que têm um processo mais de base operacional como trabalho. Então, todas as funções de jovens aprendizes, estagiários, trainees, analistas, áreas operacionais, atendimento, tanto telefônico como presencial ou eletrônico, né? São posições que acabam sendo normalmente por onde as pessoas ingressam nas empresas, né? E é esta possibilidade que a gente traz com mais assertividade, né? De encaixar as pessoas em posições em que elas teriam melhor desempenho para fazer. E aí, então, hoje na TAC, a gente tem gente até de 60 anos. Né? Esse processo, então, acabou se estendendo e a gente hoje faz e se coloca como sendo, de fato, uma plataforma de portas de entrada. Essa é Olha, a que TAC. interessante. Eu associei muito aqui com até uma outra entrevistada que estava falando da entrada no mercado de trabalho, principalmente das mulheres mais velhas, assim, ela falou depois dos 45, eu acho que ela Uhum. mencionou. Isso, E falando dessa dificuldade, porque às vezes teve filho com 20 e poucos, assim, antes dos 30, ficou por conta, depois quer voltar para o mercado e não é isso. consegue, tá velha. Então no É isso. ataque, tem então essa Tem esse é espaço. voltado para essa muito interessante.
ele não pega, é bem importante, né, trazer sempre as características. Ele não pega essa pessoa ou essa mulher que tinha uma carreira já em grande ascensão e nesse determinado momento dá uma parada e quer retomar, né? Porque a gente está fazendo as posições aqui embaixo. Mas ela pega, sim, essas mulheres que não tiveram acesso, que só trabalharam no informal ou que só fizeram funções mais básicas, né? E que aí então querem se colocar. A gente também tem um lado, por esse lado educacional, né, que a gente vai fazendo essas jornadas, a gente chama de aulas, dentro do aplicativo, a gente vai também ajudando as pessoas a se conhecerem. Então, uma base do nosso processo é como é que a gente gera desenvolvimento das pessoas a partir do autoconhecimento. Né? Então, elas vão percebendo mais, elas fazem um teste de personalidade e elas recebem, e elas começam a se identificar. Às vezes, elas não têm vocabulário para dizer, até podem se conhecer, mas não tinham vocabulário para explicar o que seria isso. A partir dali, elas ganham conhecimento para poder ir para uma entrevista melhor e poder mostrar quem ela é, quais são as qualidades, competências que ela tem. Né? Então, isso ajuda muito a reinserção ou a inserção no mercado de trabalho. A Ah, gente tem um projeto, só para, desculpa te interromper, a gente não, fez um não, projeto pode. recente que a gente está fazendo seleção para deficientes, né, pessoas portadoras de deficiência, para ingressar na área de tecnologia. Então, nesse processo que está acabando essas semanas, a gente teve pessoas de 60 anos, por exemplo, que o fato de, né, uma deficiência não lhe trouxe acesso a entrar nesta área, e agora tem a oportunidade de uma empresa pagar para ela estudar, já recebendo um salário, e aí poder migrar de função e de área. Então, a gente adora esses desafios, essas coisas que as pessoas começam a trazer impacto mesmo diferente do que está acostumado. Ah, muito bom, muito bom. Então, a TAC é muito mais, né, do que uma empresa de recrutamento e seleção. Porque quando, A quando eu li, a gente minha primeira impressão foi essa. Quando eu conheci a TAC, eu falei, é uma empresa de recrutamento e seleção. Mas então, não, tem a formação e tem todo esse propósito diferenciado. Isso. É, a gente gosta de se chamar de uma madrinha do candidato, né? Por que que eu vou te dizer isso? Porque a gente, quando foi para montar a ATAC, a gente fez vários testes e conversou com muitos jovens, né? Fizemos pesquisas e tal com muitos jovens. E o que a gente percebia era que os jovens que estavam conseguindo se encaminhar melhor, que tinham um pouco de caminhos claros, de definições já prontas, normalmente tinham uma figura que a gente está chamando de madrinha, como a madrinha mesmo, ou uma avó, uma tia, ou a patroa da família, do pai ou da mãe ou da irmã, alguém que orientava, que fazia esse movimento para essas pessoas. E aí, então, o que a gente se coloca, né? Todo o aplicativo ele é conduzido para isso. A gente vai dando dicas, a gente vai orientando, tanto nessa parte do autoconhecimento de quais são as melhores vagas para aquele perfil que ele tem mais acesso, como também orientando, ó, amanhã você tem dinâmica, tem que sair nesse horário se você for de transporte público, para ir trazendo um movimento de canalizar a importância disso, né? De mostrar esse caminho como sendo algo que pode ser muito importante para ele. A gente ainda esbarra com umas questões que são de ausência, por exemplo. Você faz programas com dinâmicas de grupo, depois que a gente faz o processo no ataque do recrutamento qualificado, a gente gera um ranking de quem tem mais para menos afinidade com aquela vaga. Né? E a partir dali, as empresas podem chamar para entrevista ou dinâmicas de grupo. Né? E a gente tem feito dinâmicas de grupo para alguns clientes e a gente percebe isso, está confirmado, a gente fala por WhatsApp, a gente conversa com as pessoas, a gente dá todas as dicas, a gente explica as dinâmicas, tudo direitinho para a pessoa chegar pronta, para não ter, né, grandes nervosismos, que ele acontece natural, mas a gente diminui um pouco esse espaço, e aí no dia as pessoas simplesmente não vão e não aparecem, não dão informação. Né? Hum. Então, a gente vai apoiando um pouco essas pessoas a mostrar que isso representa imagem, isso representa a marca dele, isso também é importante. Nossa, mas Porque na... depois eles falam o que aconteceu, por que que não foram, ou Oh, não, nem sempre. some, fica por isso. Nem sempre, tá? Um recente que eu fiz,
esse processo, eu mesma, pessoalmente, fiz o contato, porque teve uma dinâmica de 16 pessoas, vieram 7. E aí eu achei meio louco, falei, devo ter feito algo errado, o sistema bloqueou, fez alguma coisa, sempre a gente vai trazendo a culpa para a gente, né? Então, aí eu fui olhar o que, que era meu ali, que não tinha rodado, que não era possível, eu nunca tinha vivido isso. Faltar um ou dois, tudo bem, né? E aí eu fui e escrevi para cada um individualmente no WhatsApp, dizendo, se teve algum problema, né, o que, que aconteceu e tal, me conta por que você não veio. E aí, metade desses me responderam, metade nunca responderam. Então, às vezes Nossa. sim, às vezes não. Né? Às vezes as questões são importantes, a gente até consegue realocar essa pessoa em outra dinâmica, em outro caminho, às vezes é isso, não dá para trabalhar, né? Não tem como a gente chegar nesse ponto. Né? E para as Uhum. empresas, a TAC tem um olhar muito de agilidade, ela traz muitos ganhos, seja por tempo ou por qualidade no processo. Então, vamos voltar lá aos processos que a gente fazia antes, né? Processos seletivos, por exemplo, de jovens aprendizes ou estagiários, que não têm nenhuma experiência, você recebe um currículo sem grandes notícias. Né? Então, você pegava uma pilha de gente, chama para dinâmica, e ali, às vezes, você conseguia um ou dois para aquela função, porque não tinha características ou não tinha competências específicas que você queria para aquilo. Então, com o ataque, a gente leva esse processo muito maior. A gente tem dados de, por exemplo, empresas que a gente começou a fazer as dinâmicas, né, e a seleção pela ataque e as dinâmicas, eles saíram, uma das empresas saiu por não ter fechado todas as vagas no ano anterior, porque fez todo o processo e não tinha gente suficiente no perfil que eles queriam, para um processo seletivo que sobrou gente e, dentro da dinâmica, a gente tinha acerto de 86%. Ou seja, dos 10 que entravam na dinâmica, 8, 8,5, 8 ou 9 acabavam entrando no processo. Né? Então, esse é uma dinâmica que você ganha muito mais qualidade, porque todo o trabalho, todas as perguntas, todas as necessidades, as informações necessárias que você precisa antes, a gente trabalha no aplicativo. E a vantagem para o candidato é que, com esse único processo que ele faz, ele fica aberto a todas as vagas que a gente tem na TAC. Então, aí a gente brinca que a gente é o Enem do emprego, porque com uma forma, uma prova ou um caminho, você tem um leque de opções. Então, todas as outras posições que fizeram match com o seu perfil, você passa a concorrer também, e aí começa um processo mais aberto e mais amplo para dar mais oportunidade a todos, que é o nosso objetivo. Ah, interessante. Então, vocês fazem uma pré-seleção antes da seleção, A é gente, na isso? verdade, é uma empresa que faz o recrutamento qualificado e entrega para eles fazerem a seleção. A seleção tem que ter olho no olho, tem que ter a conversa, tem que ter a história de vida e tal. E a gente estimula esse movimento. Né? Então, a gente prepara tudo antes para o tempo do recrutador ser específico para olhar para o outro, conhecer o outro, e aí, então, fazer o que é melhor para as duas pontas, né? Para as duas partes. Bom, então, falando um pouquinho sobre o processo seletivo em si, porque você estava falando aí que vocês já preparam os candidatos, né, para as dinâmicas, para as entrevistas, e tem alguma forma, assim, assim, uma dica, né? Eu não sei se já é uma dica, mas para as pessoas se prepararem, assim, em geral, para entrevistas de emprego, quando elas são já chamadas para dinâmica, como que ela pode se preparar, assim, para impressionar, para causar uma boa impressão? Legal. No fundo, eu acho que faz isso mesmo, né? A gente precisa dar esse primeiro espaço de causar uma boa impressão, né? Primeiro, detalhes muito óbvios e simples para alguns e nem tanto para outros, né? Responder as comunicações o que vier, ser pontual, né? Se está marcado algo, ser pontual, poder ter a possibilidade, né, de estar prestando atenção nas perguntas, de estar aberto. Então, às vezes, é natural a gente estar nervoso, né? A gente tem, às vezes, uma necessidade importante daquele emprego, né? E isso te leva a estar num estado meio fora do seu normal. Mas, e a gente percebe como recrutador, né, esse caminho. Então, de um lado, né, na visão do candidato, às vezes pedir um copo d'água,
né? Algo que possa tomar para dar aquele um segundo de respirar fundo, te dar ânimo e caminhos para que você possa de novo se organizar e pensamentos e trazer o que você precisa demonstrar ou mostrar que você tem. A outra coisa que eu acho bem importante é autoconhecimento. É você saber quem você é e o que você gosta, né? Invariavelmente, a gente conhece pessoas que dizem assim, qualquer coisa serve. Não, não é qualquer coisa que serve. Pode ser das coisas mais básicas, eu não estou dizendo que você vai escolher o que fazer, mas é aonde você olha que é uma possibilidade de você atuar, né? E aí que as pessoas vão conhecer o teu melhor e que com isso você pode avançar dentro da estrutura. Muitas pessoas começam por uma estrutura ligada a telemarketing, por exemplo, a caminhos que estão, né, em posições mais de operação e tal. E isto é ótimo, porque exercita conversas, disponibilidade de trocas com outras pessoas, entende o ambiente de trabalho. Então, mesmo que este não seja o teu trabalho dos sonhos, é importante que você vá inteiro, né? Que você esteja inteiro e se permaneça ali muito focado. Já voltando de novo para o processo seletivo, né? A questão do autoconhecimento te leva muito a perceber o que é que esta empresa quer. Então, precisa ter uma lição de casa para entender que empresa é esta, o que ela valoriza, o que acontece. Hoje, rede social está totalmente aberto, está totalmente disponível para que você possa fazer esse movimento, né? Você tem sites de emprego que dão notas para as empresas, você tem lugares em que você pode olhar qual é a avaliação que os candidatos ou que os colaboradores dão. Então, vista tempo em buscar informação, de perceber o que você tem e qual é, de fato, a característica daquela empresa, né? Às vezes, a gente quer parar naquele primeiro página da empresa e tal, e ela não te ajuda muito, né? Eu vou dar algum exemplo bem pessoal. Na época que eu trabalhei na Natura, as pessoas procuravam a empresa, né, porque queriam qualidade de vida. Então, às vezes, eu quero vir para cá porque eu quero qualidade de vida, não sei o quê, porque a gente usava, né, um slogan de bem-estar bem. Uhum. Só que, na Natura, não É. tinha um olhar de qualidade de vida no aspecto que essas pessoas queriam buscar, É porque a né? Natura vende a qualidade de vida para o cliente, não para o colaborador. Não necessariamente, a gente tinha muita coisa, né? Eu Aham, podia ir no cabeleireiro no meio do dia, eu podia fazer massagem, podia fazer RPG, eu podia aham, ganhar os produtos, ou seja, tem uma série de coisas, mas o que essas pessoas estavam me dizendo e procurando? Eu vou levar a vida mais leve, fazer 6 horas, sair no horário e tal. E isto na Natura não é assim. Até porque aham, tem todo esse volume de coisas, né? Para você fazer e dar espaço, tem uma troca diferente de horários naquela época, né? Hoje é bastante diferente, mas enfim. Então, as pessoas vão iludidas nesse caminho. Vem um slogan e vinha por um espaço. Diz assim, você está afim de construir, aqui é o lugar. Somos super abertos a essa construção, né? Mas não quer dizer este movimento que você está querendo me colocar. Então, precisa ter esse cuidado, né? Do que você está procurando, o que essa empresa está oferecendo. Mas não é difícil descobrir isso antes de estar dentro da empresa? Então, acho que antes era, hoje menos, porque você É. consegue entrar em contato com as pessoas, você consegue escrever no LinkedIn e achar pessoas ali que estão trabalhando, que podem te dizer como é a cultura, o que eles valorizam e como é. Você pode, é isso, usar esses sites que existem aí de informação, você pode ler notícias sobre a empresa para entender um pouco, se você for um pouco mais profundo no porquê que está acontecendo aquilo ou não aquilo, você chega em questões bem importantes ali, né? Uhum, Nunca dá para conhecer na essência, até uhum, porque eu tenho uma crença que a empresa é sempre o seu gestor, né? Tem critérios muito amplos, né, da organização, mas se você tem um gestor bastante diretivo e um gestor muito participativo numa mesma empresa, você vai falar da sua empresa diferente para quem está fora, uhum. porque o seu gestor traz muito do que você leva como a empresa como um todo. Então, sempre tem esse olhar, mas dá para aprofundar mais do que a maioria faz.
né? Normalmente elas deixam meio solto, vai lá para ver o que que é, né? Outro dado importante é se preparar com algumas perguntas, né, para a entrevista. Então, que podem ser perguntas básicas de onde eu trabalho, como, quais horários, tem horários, eu vou poder fazer faculdade à noite ou não, ou seja, entendendo um pouco mais de questões que você também valoriza, né? E muito sobre o negócio, sobre o entendimento do que é aquela empresa, onde ela quer chegar, como ela quer se colocar. Então, tudo isso também te ajuda a aprofundar um pouco mais e a fazer escolhas. Um processo seletivo não pode ser a escolha de um único lado. O processo seletivo tem que ser a escolha dos dois lados, né? Uhum. Você também, como candidato, deve escolher. Então, acho que esse é um caminho importante de dica. Ah, sim, sim. É que me parece que depende do cenário também um pouco, sabe? Se pensar uma pessoa que está precisando mesmo de um emprego, né? Tem Isso, risco também dela entrar tem. e falar é o que é a empresa que me aceitou, é é Tá o tudo que bem. dá para fazer. Abraça, abraça e vai. Só que continua procurando se ela não for a empresa que te acolhe nas suas necessidades, nos teus perfis e tal. Não acho que tenha que ser esse lado romântico, não, né? Aham. Sim, precisa ter o que comer e precisa ter um mínimo de sustento, mas às vezes a gente se acomoda, né? Hum. E aí você vai para um lugar que não tem afinidade total com o seu perfil, mas é só aquilo, não. Se você vai continuar, vai se desenvolvendo, vai aprendendo mais, te dá mais opções e chances de poder continuar procurando outra oportunidade, né? Uhum. Então, a escolha, e também é uma escolha, entrar, porque só esta é uma escolha, né? Ela precisa ser Sim, consciente. Esse é o sim, ponto, sim, né? Precisa ser consciente. Por sim. isso que eu digo, entrar no mercado que às vezes a gente, né, muitas pessoas não gostam, que é do telemarketing, que é bastante, né, colocado para algumas pessoas como massacre, ruim e tal, tem pressão de horários, de metas e tudo, mas é uma baita escola. Se você encara desta maneira, sai de lá muito melhor, né? É. Então, esse é o caminho. Encare como aprendizado então, né. É isso aí, Pensa o é que isso que aí. dá para tirar de bom daquilo. É isso mesmo, isso mesmo. Muito bom, muito bom. E como que a TAC atua, assim, pela diversidade, sabe, nos processos seletivos? Porque tem esse lado também, né, você estava falando do Super. social, pois é, como É. funciona? Então, como a gente vai trabalhando com os dados, né, das pessoas, a gente começa a trazer muito mais informação e muito mais dados do que normalmente uma análise de currículo padrão, né? Isso nos dá uma vantagem que é você poder apoiar as pessoas que tenham hoje minorias dentro do ambiente de trabalho a poder se colocar melhor com mais oportunidades. Então, vou deixar bem claro assim como é que a gente faz. Sabe um desenho de sustentabilidade que a gente vê muito hoje, que são três menininhos vendo um campo de futebol, uma tela? Eles estão atrás de um muro, os três estão com o mesmo caixote, só que eu tenho um menininho pequeno, um médio e um enorme. O enorme está vendo o jogo inteiro, o médio vê pela metade, o pequeno, coitado, está de frente para o muro, né? Uhum, Eu costumo dizer que a TAC faz um pouco disso. Eu vou dando disponibilidade de que o menorzinho vai tendo mais apoio a que ele possa ter um caixote maior e chegar a poder assistir o jogo, né? Então, como uhum, que a gente faz isso? A gente trabalha muito em pontuar essas necessidades. Então, vamos dizer que eu estou abrindo uma vaga no Denise SA e eu estou querendo mulheres negras, né? Então, se eu tenho esse caminho, eu vou olhar para todas as pessoas que entraram dentro desse processo seletivo, elas vão precisar fazer talvez uma prova de português, uma de conhecimentos ou de matemática, enfim, eu vou dizer o que eu preciso. Eu preciso de alguém que saiba fazer tranças em cabelo. Ok, eu vou trabalhar tudo isso e vou entender, esse grupo de pessoas que entraram aqui tem essa característica aqui e conseguem fazer esse trabalho. Ótimo, eu saí da base. Só que aí, a partir daquele momento, eu começo a dar um caixotinho melhor para essa criança, né? Para esse desenho. Então, eu começo a trazer o seguinte: se é mulher, eu te dou mais 2 pontos no ranking.
Ah, se é negra, vou te dar mais 2 pontos como negro. Isso facilita o processo, por quê? Porque a hora que eu gero o meu ranking, eu estou basicamente trazendo uma concorrência que antes eu não teria acesso. Ou porque a minha escola é um pouco mais fraca e eu não fui tão bem na prova de português ou de matemática ou de raciocínio lógico, ou porque, na média, né, eu não estou acostumada a fazer processo seletivo, eu não fui tão bem nessas perguntas. Enfim, eu não tenho tanta experiência em fazer tranças em cabelo, mas eu tenho interesses. E aí eu começo a trazer essas pessoas para ter oportunidade de serem vistas. Então, elas fazendo parte de subir no ranking, elas começam a ser vistas pela entrevista ou pelas dinâmicas de grupo. A gente tem experiência de processos, por exemplo, da Movile, eu posso falar o nome porque tem cases abertos, inclusive vídeos deles já no YouTube e tudo mais falando sobre isso. A gente fez um processo de trainees para eles e a gente trouxe 86% das pessoas tinha ao menos um ponto de diversidade que eles queriam. Então, eles tiveram uma amplitude de diversidade, eles foram trazendo várias questões, desde baixa renda, a raça, gênero, enfim, preferência sexual, uma série de outras coisas que para eles eram importantes, e a gente chegou num patamar de trazer pessoas que 86% delas tinham esses pontos como favoráveis ao projeto que eles colocaram. A gente fez um projeto recente para a Natura, de jovens aprendizes que tinham uma questão de ser negros, na sua grande maioria. E a gente chegou a 99% de afinidade. Uau! Então, esse é um caminho super interessante, porque a gente começa a trazer visibilidade, a dar mais disponibilidade dessas pessoas subirem dentro do ranking, que é onde a gente dá visibilidade por recrutador. Muito bom, bacana demais. Legal, legal. E quando a gente vai pensar naquelas pessoas que estão querendo mudar de emprego, então procurando uma colocação e investem assim nas redes sociais. Vale a pena investir assim no LinkedIn, sabe, para se promover, para se posicionar, né, de alguma forma no mercado, para conseguir assim uma vaga? Eu acho que tudo é válido, né? É importante perceber que mercado e o que você quer de vagas e aonde. Por exemplo, se você for procurar uma vaga operacional no LinkedIn, é muito provável que você não vai encontrar, né? Então, aí sim você tem que saber aonde é que está essas posições estão e aí quem está fazendo esse olhar. Mas ainda assim continua buscando pela internet. Hoje isso funciona muito bem, né? Então, se a gente falar no recurso dessas empresas, né, que como o LinkedIn é o mais famoso de todos, mas você tem outras plataformas. Então, acho que é super importante, porque isso também representa um pouco da imagem. Isso também traz uma forma das pessoas te conhecerem. Então, assim como no LinkedIn, eu digo, um currículo bem feito te leva a uma porta. É esse caixotezinho que começa a te levantar mais próximo, né? Então, se você tem uma vaga, enfim, eu vou dar um exemplo meu pessoal. Bom, eu trabalho com RH e eu posso trabalhar tanto em remuneração, como eu posso trabalhar como um business partner. Aí eu tenho uma vaga de business partner. Aí eu vou lá e escrevo meu currículo dizendo: sou de RH, minha grande formação foi em remuneração. O que acontece com o recrutador, que tem normalmente 45, 50 currículos para uma vaga no primeiro dia, porque normalmente vai para 500 mil, né, nessa época que a gente está vivendo, e aí ele vai procurar e vai tirar, ou ele vai passar as páginas e vai ver. A hora que ele olha, um primeiro ponto, que ele precisa é um business partner, ele não vai ler a quinta linha, em que eu disse que eu tenho experiência como business partner, né? Não Uhum. dá tempo. A gente brinca que como é que eu ajudo o recrutador a me ajudar? Então, o teu ponto é sempre de focar um currículo à luz daquela vaga. Ai, Denise, mas dá trabalho, tem que fazer vários currículos? Sim, tem. Por quê? Porque o caminho pensa na vida do recrutador do outro lado, né? Que tem que olhar 1.000 currículos para chegar ali e dizer assim, bom, desses 1.000 eu tenho 20 que têm perfil. E ele precisa dessas
essa rapidez. Se ele tivesse mais do que 1 minuto e meio para ver cada currículo, ótimo, mas não tem, né? Então, o caminho é sempre nesse sentido de como é que você ajuda o outro a te ajudar. Então, mesmo no LinkedIn, colocar temas, trazer contatos, compartilhar coisas que fazem sentido com o seu desenvolvimento, com o seu desejo ou afinidades que você tem, ajudam esse processo, né? E isso vai trazendo também um olhar mais amplo para a sua imagem, um caminho mais amplo para o que você faz, né? Então, acho isso bem importante, tá? Uhum. Acho que vale também fazer parte de grupos, né? Participar de grupos, estar junto com pessoas e trocando. Então, a gente está aqui conversando, vão ter pessoas que vão escrever no chat, que vão dizer, eu gostei disso, eu não gostei, olha que ideia legal, olha que ideia mais ou menos. Você vai começando a entender quem é essa pessoa e como ela pensa. Os recrutadores estão sempre abertos a isso, estão ouvindo aqui o nosso podcast ou vai assistir a gente e começa também a olhar, nossa, que comportamento, olha que posicionamento legal dessa pessoa que está escrevendo isso. Isso tudo, né, vai ampliando o seu olhar. E, por fim, eu preciso dizer que o velho e bom network continua sendo o melhor caminho, né? Então, nesse sentido, Uhum. nunca deixe de ligar e perguntar genuinamente, porque ligar só para saber como a pessoa está e desligar também não resolve. Mas, genuinamente, de poder se colocar e perguntar como as pessoas estão, aonde elas, né, o que elas estão vivendo, como é que as coisas estão rodando na empresa que ela está, o que está acontecendo, porque isto é uma forma de você ir construindo espaços e você ficar no topo da imagem ou da mensagem, ou da lembrança daquela pessoa, né? Então, eu digo assim, o top of mind desse caminho é muito importante para quem está no mercado. Então, não adianta só na hora que você está sem emprego e eu vou dizer, Ju, vamos conversar, porque eu queria muito e tal, porque daí você vai me receber do tipo assim, está precisando, né? O caminho é sempre do doar para receber. E não muda aqui, né? Dentro desse ambiente os teus melhores, né, amigos no ambiente de trabalho são os headhunters que te convidam para entrevista e para conversas, aonde você abre um espaço maior, mesmo que não passe naquela posição, mas mantenha uma relação com esses profissionais, porque eles vão sempre manter você, de novo, no top, né, da mente deles. Uhum. Ou das pessoas que trabalharam com você, que gostaram do seu trabalho, que tinham uma ótima relação, e que isso também vai provocando, e quando alguém pergunta, estou com uma vaga de RH, putz, tem a Denise, né? Aí a pessoa relembra aquele caminho. Se eu estou esquecida, aquilo não vem mesmo, né? Então, Uhum. para mim, isso ainda é muito importante. Uhum. Eu vou, inclusive, aproveitar aqui para fazer uma autodivulgação, porque já teve episódio aqui só sobre networking com a Laís Macedo, do Lead Futuro. Sensacional, E ela falou sensacional. assim, deu muita dica. Eu fiquei assim, impressionada com ela. Ela assim, foi muito bacana. Vou deixar o link em algum lugar. Faça Uma tela tá mesmo. assim, eu não sei onde é que vai Quem não... aparecer. É, Se vai aparecer aí de onde que vai, mas vou deixar o link aqui, porque o episódio só assim, muito bacana. Aprendi demais com ela, demais, dessa parte do muito networking. legal. Sempre Isso lembro é dela. essencial para mim. Foi muito, muito. Adoro essas dicas. Então, ela falou bem por esse lado aí do que você falou também. Que Mas legal. muito bacana, muito bacana. E agora me Mas ela é conta dessa. expert, né? Ela é Ela é expert. danadinha, Eu estou aqui dando diquinhas. danadinha. Ela é expert. É verdade, verdade. Mas me conta, dessa trajetória toda, qual foi assim o maior desafio de todos da sua carreira? Consegue falar um só? Uau! Dá para Agora um só separar é um? duro, né? Um só é duro. É, eu acho que eu posso traduzir assim, que o maior desafio é como é que a gente consegue conviver nesse ambiente de complexidade, né? Que eu brinco que é tudo junto e misturado, né? Com uma velocidade enorme, né? A que a gente não fique louco,
a que a gente continue nos trilhos para a organização. Eu acho que a gente já Então, ficou louco, mas a gente fica disfarçando. pode ser que acho que ninguém sabe ainda, né? Eu acho que eu vou pensar nessa sua hipótese, porque ela pode ser bem provável. Traduzindo um pouco disso, viver num processo de startup é sempre esse movimento de altos e baixos, é uma montanha-russa o dia inteiro, né? A gente tem projetos super legais, aí 2 minutos depois a gente fala assim, mas não tem dinheiro, não tem equipe, não tem não sei o quê, como é que a gente monta isso, e como que a gente vai e faz e volta e dá 10 passos para trás e começa de novo, né? Acho que esse trabalho deve ser parecido em vários países, mas no Brasil tem uma complexidade maior, né? Muitas instabilidades de diversos pontos, desde econômicos, né, na parte financeira, mas também jurídicos, legais, uma série de outras coisas, as normas e leis vão mudando. Então, esse é um grande desafio, né? Então, vários momentos a gente dizia, a gente tem um propósito tão legal, a gente tem uma coisa tão interessante, mas tem dias que a gente falava, talvez a gente não vá chegar lá. Acho que está na hora de desistir. E eu sou muito grata aos meus sócios, né, o Renato, a Ana, o Ernesto, enfim, que não deixaram a gente desistir. Cada hora um, né, finca ali e segura o bastão. Então, eu acho que o maior desafio é a gente se manter vivo nesta economia da complexidade, neste momento da complexidade, na economia que a gente está vivendo pós-pandemia. É, verdade. Pandemia também, né, foi um Uh, foi, é. E para vocês, na foi. TAC, como é que foi na pandemia? Olha, essas coisas da vida, né? No primeiro dia, assim, na primeira. Eu fiquei, na verdade, eu não saí, eu fiquei em casa uma semana antes do que a grande maioria, porque o meu filho tive contato com uma pessoa que tinha voltado do exterior e que estava logo na primeira semana. Nossa! Então, eu paniquei naquele momento, falei assim, eu não vou aguentar ficar 15 dias aqui em casa, que é isso, maluca, eu vou ficar louca, eu vou ficar doida, eu vou ficar louca, né? E aí, pois fiquei, né, esses 2 anos e meio aí nessa história, mas enfim. É, e nesse momento, a gente meio que paralisou, porque já na primeira semana, nós tivemos 3 clientes que entraram para dizer estamos parando ou estamos saindo. Então, uma startup que tem poucos clientes, que contam com esse movimento, foram impactados, esses clientes foram impactados de cara nesse processo e disseram, não dá mais, nem vou ter vaga, nem vou ter como te bancar. É. E aí a gente, uau, temor total, a gente já tinha uma equipe de 23 pessoas e a gente falou, e aí? Né? Como é que a gente faz? Então, nós criamos o que a gente chamava o QG da pandemia. Então, os sócios todos de manhã, durante 2 horas, no final do dia, 2 horas juntos, para a gente ver o que aconteceu, o que não foi, aonde mexer, o que fazer, por quanto a gente sobreviveria, por onde, por como e tal. E a gente teve uma bênção, eu chamo, né? Um dos nossos investidores suportou a gente e diz até aqui a gente segura um pouco mais, então se precisar, vocês contem com isso. Felizmente, naquele período a gente até não precisou, mas deu para dar uma meia respirada, né? É, e é isso, né? A crise, eu gosto daquela coisa que falam que a crise é oportunidade. Neste momento, a gente se reuniu e falou como é que a gente sai dessa, como é que a gente amplia, como é que a gente ajuda. Até porque está ficando cada vez mais desempregados nesse cenário, né? As Uhum. pessoas mais precisavam da gente do que antes. E aí a gente começou a criar produtos diferentes. Então, a gente criou um produto que a gente chama vitrine, que é onde eu tenho os candidatos ficam mais expostos àquele perfil, e as empresas que são menores ou que não tem uma área de RH, que tenha outra disponibilidade, consegue olhar, por exemplo, 5 pessoas dentro daquele perfil e chamar para entrevista, né? E é um processo mais rápido, é um processo que não tem tanta sofisticação assim como as grandes empresas, né? Para trabalhar muito no varejo, para trazer um pouco um movimento diferente. Esse projeto rendeu um prêmio do grupo do Santander Internacional, Olha que só. viu isso como uma oportunidade de a gente transformar de fato aquele momento.
Aham, né? legal, Então, a bacana. gente teve um Parabéns. investimento, obrigada, a gente teve um investimento, foi super legal para construir esse produto, e a gente está trabalhando nele e tal, está sendo muito interessante. A partir dali, a gente mudou radicalmente, né, nessa reflexão que a gente começou a ter, aonde é que esse mercado ia começar a mexer que não tinha. E a gente começou a trabalhar com e-commerce, a gente começou a trabalhar com logística, a gente começou a trabalhar com telemarketing, basicamente com mais incisão, né? E aí a gente começou a trazer um movimento diferente. Com isso, levou a TAC a trazer um crescimento nunca visto antes, né? Então, Uau! tem uma disponibilidade de que a gente, eu brinco assim, a gente virou adolescente durante a pandemia, né? Então, Ah, isso trouxe uma disponibilidade muito legal para a gente, né? E a gente conseguiu aí crescimentos muito importantes nesse período. Então, foi assim que a gente foi levando esse período, mas não foi simples, não foi simples. mas no final foi sensacional, né? Terminou É, maravilhosamente bem, o mas não foi final foi simples. bom. É. É. Mas muito bom, mas muito bom. Então, de parabéns. Muito legal. Obrigada, obrigada. A Pois gente é. curte muito o que faz. Bom, agora eu ia te pedir dicas, mas já foram tantas dicas que eu tô sem saber que dica mais que eu peço. Vamos a dica, assim, uma dica para quem está procurando emprego, para quem está se candidatando a vagas abertas, assim, que essa pessoa deve fazer? Se tá perdida, tô perdidinha, quero só entrar para o mercado de trabalho. O que essa pessoa pode Legal. fazer? Olha, eu acho que começa por bater nessa mesma tecla, né? Primeiro se conhecer e saber um pouco o que que ele gosta, o que que seria de fato positivo, e não esmorecer na primeira barreira, né? Tem um exemplo bem recente de uma pessoa que me procurou para discutir um pouco sobre carreira. Ele está na faculdade ainda, e o que ele curte muito é música. Ele adora música. E ele dizia assim: pois é, mas eu não sou músico. E aí, como é que eu vou viver com isso, né? E eu joguei um desafio. Falei, começa a olhar o que existe neste mercado de música. E ele foi começando a pesquisar e a olhar, e aí ele viu, tinha uma escola que ensinava a ser produtor musical, a ter um caminho diferente. E ele disse, isto eu adoraria fazer. Então, agora você vai agora fazer, olhar e ver. Ele conseguiu fazer uma transferência da faculdade, mudou e está se desenvolvendo, já está trabalhando, né? Fazendo Olha alguns só. pequenos trabalhos, né? Mas começa a trazer um olhar e está feliz, porque ele falou: eu não quero ficar dentro de uma empresa, né, fechado. Então, isso tem a ver com a gente conhecer a gente mesmo, o que que te dá, né, aquela pulsação diferente, mas também não esmorecer no primeiro movimento. Então, não foi mal ele ter entrado numa faculdade de administração, querer, né? Porque ele conseguiu perceber que aquilo não era para ele. Né? Então, estar sempre alerta é super importante. Depois de poder ampliar seu network, assistam de volta o teu episódio, caminha um pouco nesse Ai, caminho, ou seja, isto é importante. As pessoas do colégio, os teus vizinhos, as pessoas que sua família conhece, sempre são pessoas importantes para ir perguntar como está o mercado, o que você está vendo, onde você trabalha, você gosta do que você faz, como que você está vendo esse caminho. Isso tudo vai ampliando esse olhar. Para quem já tem uma carreira, aí um ampliar de uma, né, conexão maior ainda do que essa. Então, conversar com outras pessoas que já trabalharam, que conhecem de outras áreas, bater papo, participar de workshops, né? Tem muita coisa gratuita por aí, tem muito curso aberto de graça, de você poder ir focando e não se colocar como lar docilar, que eu brinco, né? Super confortável, quietinho no seu canto, já tem um emprego. Se ele não é o emprego dos seus sonhos, vai à luta, né? E aí, solta todo o seu nome por aí. Estou procurando, estou aberto, estou não sei o quê, quero sair. Use as ferramentas de internet, use as ferramentas pessoais, mas vai à luta, porque é só com perseverança, né? é, E as pessoas precisam saber que você existe, que está a fim de fazer e trabalhar naquela função. exatamente. Deixa as pessoas saberem, né? É Verdade. isso. Muito bom, muito bom. Então vamos de dica cultural.
agora. Ah, Uma dica, vamos. assim, uma dica para as ouvintes, uma dica de filme, série, livro, música, alguma coisa assim que te inspirou e que você acha que pode inspirar quem está ouvindo ou assistindo a gente agora. É, eu vou trazer de música duas Hum. coisas que têm mexido comigo ultimamente. Uma é bem da sardinha, né? O meu filho lançou um EP. Ele não Ah, trabalha com música, ele não tem nada disso, né? Mas ele trabalha com desenvolvimento de grupos e tal, com jovens, mas lançou um EP que chama Andança e está nas plataformas, enfim, chama Lucas Asnis. E aí vocês conseguem encontrar, e ele conta um pouco a trajetória dele, que foi viajar, foi para a Índia, foi morar na Bahia, uma comunidade de ecovila, e ele também aí depois canta algumas músicas. Vocês vão poder curtir, eu estou super orgulhosa por isso falando, mas eu tenho ah, curtido muito o Bala Desejo, né? E eu gosto muito dessa turma. Eles ganharam agora até um Grammy. O Bala Desejo é muito interessante porque é uma turma que se juntou na pandemia, no Rio de Janeiro, pessoas e hum, músicos independentes, e que começaram a morar juntos, né? E dali lançaram enfim, um EP, eu não sei os nomes técnicos, tá, gente? Desculpa aí, mas, enfim, eu podia dizer disco da minha época, mas, enfim, lançaram as músicas um e álbum. um álbum perfeito. E Também não sei se é aí isso, não, mas. tá tudo bem. E eu acho sensacional, porque tem essa brasilidade, tem esse ritmo, essa coisa, e de uma disponibilidade de diferentes formas. Eles cantam em espanhol, cantam em português, e tem uma balada gostosa, né? Pelo menos a mim agrada. E eu acho eles sensacionais. E por que que eu estou dizendo isso também? Porque eu acho que a gente está convivendo nesse momento com muitas gerações dentro de uma organização, né? E eu vi o show do Milton Nascimento e o Zé Ibarra, que faz parte desse grupo Bala Desejo, foi cantar junto com o Milton. Hum, E para quem pôde ver e teve essa disponibilidade que teve, acho que na TV aberta também passou e tem no canal aí também, eu acho disponível, a generosidade deste cara, com essa, deve ter 20 e poucos anos, né? Em acolher o momento do Milton Nascimento, né? Que é uma pessoa que está com talvez um décimo da voz que ele teria, que tinha antes, que tem disponibilidade a um décimo de presença de palco. Foi tão lindo de perceber como o show ficou lindo com essa dança. E aí é isso que eu provoco nas pessoas que estão nas empresas, né? Eu não acho que a gente tem problemas de gerações. A gente precisa fazer que todo mundo dance junto, que todo mundo cante junto. E aí a gente pega o melhor de cada um. A vivacidade e a voz do Zé com a genialidade do Milton foi sensacional. Então, fica para vocês aí essas duas dicas em uma. Nunca respondo a sua pergunta, né? Era uma só, estou mandando três, na sensacional! verdade. O Assim que vídeo, é bom. o Ó, show e e as eu, músicas. e eu tô que anoto aqui, eu tô anotando, eu não conhecia Bala Ah, vai, Desejo, depois me conta se você gostou. Eu estou vou adorando, eles escutar. estão direto no meu Spotify, aqui eles tocam seguidos, eu adorei. Ah, legal, eu tô anotando aqui, ó, tô anotando tudo, anotando a frase também. Vai pro meu feed, tá? Eu roubo Hum, descaradamente, mas assim, eu coloco autoria, então não tem problema. Tá tudo certo, pode, tranquila. Tudo que está no ar já foi, não é mais seu. Muito bom, excelente. Gente, tá vendo que maravilha conversar com gente assim, ó, inteligente, esclarecida. Isso é sensacional. E agora Muito conta pra bom. gente seus contatos, para quem quiser saber mais sobre você, sobre ataque, onde que a gente acha? Legal. Bom, Ataque, TAQE, né? Vocês acham, baixando o aplicativo para vocês poderem, quem quiser, né, entrar e fazer as gamificações e fazer parte da nossa plataforma. Você baixa em qualquer uma das lojas de aplicativos.
A gente também tem o nosso site, né, tac.com.br, e meu e-mail é denise@tac.com.br. Denise Asnis, só tenho eu no mundo. Meu marido adora dizer isso, porque o Que nome dele é de chique. origem russa, e que aí juntou com o meu, ele falou, Moreira tem muitos. Não, mas enfim. E, portanto, nas redes sociais vocês me encontram por lá. Não sou uma super, né, assídua de todo dia responder tudo, mas respondo, acolho as pessoas, enfim, fazem parte desse grupo com o tempo, tendo paciência, eu chego lá. Então, eu estou na maioria dos lugares aí também. Maravilha. Então, Denise, só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigada. Foi sensacional essa conversa. Amei, Que legal. amei. Que bom. Eu Uau. adorei estar aqui com vocês. Foi muito Pois legal. é, maravilhoso abrir o ano assim com essa conversa. Foi Delícia. sensacional. Espero Muitíssimo que obrigada. você e todos que estão ouvindo a gente, seja quando for, tenham um ano maravilhoso e que a gente possa colocar os nossos, né, propósitos à prova, que a gente possa, de fato, cumprir o propósito de vida que a gente determina. Tá bom? Pois é isso aí, é isso aí. Falou tudo, falou bonito. Então tá bom. Então, um beijo para você. Obrigada de novo. Obrigada. É isso aí, meu povo. Agora é se planejar direitinho para 2023, aplicar as dicas da Denise e correr para abraço. Bom, que vocês tenham um ano maravilhoso, de muita prosperidade, novas oportunidades, seja no seu negócio, ou seja numa nova busca, numa nova empresa ou num novo cargo. Bom, muito obrigada por escutar ou assistir esse episódio e que a gente possa continuar o ano todo trocando muita ideia bacana por aqui. Agora, aquele pedido de sempre, né? Indica a gente por aí, compartilha nas redes sociais, no Zap, que assim a gente alcança cada vez mais pessoas. Para saber mais sobre esse projeto, acesse empreendedelas.com.br e pode entrar em contato pelo formulário de lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e Facebook, que é o @empreendedelas. Se por acaso quiser seguir no LinkedIn também, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que tá passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, vocês já sabem, né? A gente tem que ter peito. Feliz 2023 para vocês e até semana que vem.